Paulo Roberto Falcão, gerente do Santos, sofre grave acusação e o bicho pega. Além disso, pode ter um desmanche ainda no elenco santista. Tudo isso e muito mais nesta edição do Mercadinho da Bola do futebol brasileiro, que você acompanha logo depois da vinheta. Mercadinho. Tem. Core. Que loucura. Meu irmão, vai lá na rifa, meu irmão. Vai lá. Rifa. Tá aqui o link na descrição. Clica lá, participe da rifa. Dia 12. Faltam 8 dias. Dia 12 a gente sorteia, né? Na Loteria Federal. Tá certo? Lá você pode acompanhar o resultado no canal da Loteria Federal aqui no YouTube. Às 19 horas. Uma moto 0 km, uma DK 150 da Suzuki, ou um PC Gamer completo, ou alguma coisa equivalente, ou Pix, né, para sua conta na hora, tá certo? Então, participe, 99 centavos por número, tá bom? Ou, né, se pegar mais de 100 números, 79 centavos por número, mais de 1000 números, 59 centavos por número, o link tá aqui, R$100 ou mais, você vai pro grupo especial do Telegram, os links também estão aqui dos grupos do Futirinhas, tá? Vamos lá, vou começar já no negócio do Falcão. Eu vou fazer um vídeo, tá? Isso aqui eu vou fazer uma parte curta, porque o Mercadinho da Bola tem muita coisa, mas eu vou fazer um vídeo mais denso e mais completo sobre o assunto lá no Vem Pro Peixão. Quem quiser, vai lá assistir, tá bom? Sobre esse assunto. O Falcão, que é coordenador esportivo do Santos, tem um dos maiores salários de todos os clubes brasileiros nesse cargo, né? Perto de 300 mil reais, entre 250 mil e 300 mil reais que ele recebe ali no Santos, para basicamente não fazer nada, a realidade é essa. Ele sofreu uma denúncia de assédio, tá, de importunação sexual, que, assim, é lógico, tá na casa da denúncia ainda e tal, mas mesmo assim, pela situação toda envolvendo o Falcão no Santos aí, mais isso, realmente, se o Santos não caminhar para uma demissão do Falcão em comum acordo aí, vai ser bem complicado, tá? O Santos ainda não se manifestou, que eu acho bem ruim, porque já são algumas horas em silêncio, e isso não é bom, tá? Ainda mais no teor do que aconteceu, tá? Mas enfim, continuando aqui sobre o Santos, o Santos contratou o Nonato, que era jogador do Fluminense aqui, do Internacional, bom jogador, tá? Muita gente tá desconfiada, porque ele tava no Ludogorets e tal, mas foi bem, jogou muito bem no Fluminense, pra quem não lembra, tá? Tava muito bem antes do Fluminense, o Fluminense sentiu a saída dele, depois acabou se reencontrando ali, mas ele saiu num momento muito bom que ele estava jogando no Fluminense, a torcida ficou revoltada com a saída dele, né? Ele quis ir para a Bulgária, foi uma escolha dele, que lá não jogou tanto e tal, e está retornando para o Santos no futebol brasileiro aí, um empréstimo de 1 ano. Mas bom reforço, tá? Gostei, 25 anos de idade, bom jogador. O Santos também tentou a contratação do Ilharão, acabou perdendo para o futebol árabe, o que é normal, o próprio Falcão falou disso. Insiste ainda no Roberto Pereira, o Tuco Pereira, que está sem clube, então você tem até dia 15 para contratar jogadores sem clubes aqui no Brasil, tá bom? E também dizem que o Paulo Turra vetou a eventual contratação do Vieto. Aí, meu irmão, não tem desculpa, cara, o Vieto joga muita bola, 29 anos, pô, era para dar 10 a faixa ali no Santos. O Vieto tá pedindo um salário para os clubes aí que tá procurando ele por volta de 1 milhão e 100 mil reais por mês. E na moral, eu acho um absurdo, mas pro que estão pagando aí no futebol brasileiro, para muito cara, 1 milhão, né? Tem jogador baga que recebe 700, 800 mil, 1 milhão, né? Tá hiperinflacionado o mercado? Está. Mas para um Vieto, que é um jogador que resolve partidas, não sei se é um absurdo todo, né? Eu não tô falando nem pelo Santos, o Vasco procura o Vieto também, tem até campanha da torcida vascaína aí para contratar o Vieto, então eu não sei, tá? Outra informação do Santos é que o Marcos Leonardo recebeu uma oferta da Roma, da Itália, de 8 milhões de euros, que foi prontamente negada pela diretoria, até porque não faz sentido, né? 8 milhões de euros aí, o Santos não queria negociar por 12 com a Lazio, que acabou indo no Tati Castelhanos e deixou o Marcos Leonardo em stand-by, mas 8 milhões da Roma, sei lá, foi um tiro muito no escuro da Roma tentando pegar o desespero do Santos por dinheiro para fazer essa oferta muito baixa. Então o Santos acabou não aceitando. O que está aceitando, até inclusive quando esse vídeo sair, pode ser que já tenha acontecido, é a compra do David Washington pelo Chelsea. O Chelsea vai pagar por volta de 20 milhões de euros aí pelo David Washington, também do Santos, 18 anos de idade, muito bom jogador, cara, muito bom. Eu não gostaria que ele fosse vendido, né? E já ir emprestar, né? Vai comprar e já emprestar ele para o Estrasburgo da França, ficar uma temporada ali no futebol europeu
e depois rumar para a Inglaterra. O Mônaco era o grande interessado, né? Mas as conversas não foram adiante. Eu acho que o Mônaco tem o direito de comprar, né? Se o Santos avisar, né? Tem que avisar a cláusula de direito, ó, chegou uma oferta do Chelsea, vocês vão cobrir, vão pagar a mesma coisa, senão a gente vai vender pro Chelsea. Aí o Mônaco tem que escolher se compra ou se deixa a oferta, né? E pelo jeito vai ser pro Chelsea mesmo. Inclusive o Fabrício Romano já falou disso aqui, que tá bem encaminhado, então a tendência é que feche, talvez os valores mudem um pouco, né? Chega agora e tem, né, bonificações, eu acredito que vai ser na casa dos 15, igual o Ângelo, com bonificações de 5, né? Mas enfim, vamos esperar. E tem a situação do Soteldo. O Soteldo segue afastado do Santos. O Santos pagou 20 milhões de reais pelo Soteldo e ele tá afastado. E o Falcão disse que ele não volta, que ele não vai voltar, que ele não vai jogar pelo clube e tal. E é um tiro no pé, porque você acabou de contratar um jogador, você comprou ele e você fica publicamente jogando contra o seu próprio patrimônio, falando mal do cara, que ele não vai jogar, que ele é indisciplinado. Quem que vai comprar o cara? Ninguém compra. Então, assim, além de tudo, é uma burrice do Falcão, né? Mais uma. Mas, enfim, o Soteldo quer voltar, mas eu também acho, eu fiz um vídeo lá no Vapor Show, inclusive, o Soteldo precisa botar a mão na consciência e parar de ser moleque também e falar, fiz cagada, me desculpem, quero voltar, quero contribuir. Não adianta ele ficar se fazendo de vítima em rede social também. Você é homem, Soteldo, você tem quase 30 anos, né? Vamos acordar pra vida aí, tá? Mais uma informação. Bom, o Roger Guedes foi pro Al Rayyan do Qatar, né? O sonho da vida dele e tal, mas enfim, o que aconteceu? Muitos corintianos falando, pô, ele é mercenário e tal. Gente, vamos lá. O Roger Guedes, no Corinthians, o Corinthians acho que fez uma oferta de 2 milhões por mês pro Roger Guedes, de salário, tá? Só o Al Rayyan vai pagar na faixa de 4, ou seja, já é o dobro do que o Corinthians estava oferecendo, por mês. Além disso, o Roger Guedes, nessa negociação toda, ele ficou com 6 milhões de dólares direto. Por quê? Porque como o Corinthians vendeu ele por 10 milhões de dólares, e o acordo do Roger Guedes, porque ele veio sem contrato pro Corinthians, era ficar com 60% do próprio passe, então o Roger Guedes pegou nisso aí quase uma mega sena, perto de 30 milhões de reais, cara. Então, é complicado, entendeu? É muito complicado você falar, pô, é mercenário. E, cara, é futebol, é negócio, a gente sabe. Lógico que o torcedor queria que ele continuasse. O momento que ele sai é muito ruim pro clube, tá certo? É um momento muito ruim mesmo, é um momento importante da temporada. O time não tá bem no Brasileiro ainda, está em recuperação, por mais que tenha melhorado com o Luxemburgo, hein? E melhorou realmente. Tá em recuperação, né? Tá aí nas finais da Copa do Brasil, tá bem na Sul-Americana. Venceu o News Old Boys. Então, cara, o momento que ele sai é complicado, mas a grana é muito diferente, cara. É muita coisa, é difícil disputar, então eu entendo a troca, né? Eu acho que tem muito corintiano que entende também. Outra informação do Corinthians é que Napoli e Fiorentina disputam a contratação do Murilo, zagueiro, né? E estão falando na faixa de 16 milhões de euros. E que algumas ofertas já foram negadas, né? Tem gente que fala que vai chegar até perto dos 20. Para um zagueiro, 16 milhões de euros, acho muito bom, muito promissor. Eu acho um valor muito legal, tá? Muito legal mesmo, acho um ótimo valor. Desde que não seja tão nebuloso como as coisas no Corinthians geralmente são, né? E a gente não sabe. Daqui a pouco realmente aparece uma coisa bem nebulosa aí. Você fala, caramba, como é que isso aconteceu, né? Fiorentina também que está atrás do Lucas Perry, goleiro do Botafogo. Falam que a oferta vai chegar na casa dos 8 milhões de euros. O Botafogo não precisa vender o Perry, não acho que tem porquê, mas contratou o Gabriel Brazão já pensando numa reposição, né? O Gabriel Brazão tem 22 anos de idade, estava na reserva da Inter de Milão, é verdade, mas o Perry era escanteado no São Paulo e virou um baita goleiro no Botafogo. Então, não acho que seria esse o problema, mas está numa fase muito boa. Não vejo por que vendê-lo agora, né? Espero o ano terminar e aí ver o que vai se suceder a seguir, né? E também o Vasco está interessado na contratação do Lucas Biglia, volante, passou no Milan, estava no Istambul Basaksehir e está sem clube. O Biglia tem 37 anos. Eu nunca fui muito fã do Biglia, eu acho um jogador bem comum. Não acho que seria importante nesse Vasco. Eu acho que com o Medel e Jair, essa lacuna, pelo menos na volância, tá boa. Eu acho que o Biglia chegaria para ser um reserva de luxo, muito caro, muito mais velho. Não sei se valeria a pena, tá? Não estava acompanhando o futebol turco, não sei como é que estava, mas enfim, 37 anos de idade, acho bem complicado. Mas o Vasco também anunciou a contratação do Rossi, né? Retornando ao Vasco, depois de ficar sem clube também. Acho que ele estava no futebol do Qatar, se não me engano, do Emirados Árabes. Não estava acompanhando também, mas o Rossi jogou até bem no Vasco, né? Então acho que é um jogador que pode contribuir de alguma maneira. Não é goleador e tal, mas é um jogador útil. Eu acho o Rossi um jogador útil, talvez seja interessante esse retorno aí pro Vasco, tá? Outra informação é que o Liverpool tá muito de olho no André, no Fluminense. Já dizem lá na imprensa inglesa que o André é tipo um novo Fabinho para eles, é um jogador muito novo, 21 anos, né? O Liverpool tá focando muito na reconstrução do meio de campo.
rejuvenescendo o meio de campo como um todo. Saiu o Henderson, saiu o próprio Fabinho, o Wijnaldum foi-se embora, né? O Keita tá indo embora, nem velho o Keita mas assim, o Milner saiu, então assim, vieram novos nomes, né? O McAllister, etc, o Lavia tá chegando, então assim, tá se refrescando aí no meio de campo, seria mais um para esse meio de campo aí forte do Liverpool, para ficar por muitos anos comandados ali pelo Jürgen Klopp. Acho uma boa até, porque é um baita de um time, o André ganha um estofo muito grande e acho que com o tempo até conseguiria ser titular, cara, porque ele é um primeiro volante de excelência, né? E pode fazer segundo volante também com maestria, mas principalmente como primeiro volante. Acho uma ótima, tá? E outra informação é com relação ao Alexis Sanches. Dizem que o staff do Alexis Sanches está pedindo aí para os clubes que estão consultando ele aqui no Brasil 2 milhões por mês. E quem recebe 2 milhões por mês aqui no Brasil, é o maior salário do país, é o Dudu no Palmeiras. Recebe 2 milhões por mês. Acho muito. Se o Alexis Sanches viesse no mesmo pedido do Vieto ali, 1 milhão e tal, até entendo, 1 milhão e 200 e tal, mas, cara, e outra, o Dudu tem uma história toda no Palmeiras para justificar os 2 milhões, mesmo achando absurdo, tem uma história toda, ele é ídolo, ele é hipercampeão, aí ele chegou nesse patamar de salário. O Alexis Sanches é um grande jogador, vem numa temporada muito boa pelo Olympique de Marseille, mas 2 milhões aqui no futebol brasileiro é muito caro para qualquer time, inclusive Palmeiras, inclusive Flamengo e qualquer outro time com dinheiro, a não ser que alguém faça uma loucura, acho complicado. Mas, enfim, se ele vier numa realidade aí perto de 1 milhão, acho que entre 800 mil e 1 milhão e 200, eu acho que seria mais pagável, até pelo que ele mesmo pode oferecer, tá? E também tem a situação do Pedro, né? O Pedro que a torcida do Flamengo começou a chamar de Juliette da Gávea, que eu achei muito engraçado. E revoltou os fãs da Juliette, né? Os cactos se revoltaram e ficou aquela briga de flamenguistas com cactos da Juliette. O fato é que quem acompanhou aquele BBB a Juliette realmente era chorona e tal, e acabou pegando protagonismo, etc. E a situação do Pedro também, né? E os caras falam que ele tá muito chorão, que ele reclama demais e tal. Só que assim, cara, é uma coisa, o Pedro é ídolo do clube. Tem toda essa parte também, mas ele não é imprescindível. Eu até acho o jogador Pedro mais talentoso que o jogador Gabigol. Só que o Gabigol tem toda uma coisa que envolve muito além do jogo só em si, né? O Gabigol tem toda a mística ali de idolatria, de identificação do torcedor, fora que ele entrega também, não é um jogador qualquer, né? Eu acho o Pedro mais 9, mais goleador. Acho que tem até uma técnica melhor que a do Gabigol, mas o Gabigol não é um jogador escanteado, né? Ele sai muito mais fora da área, joga muito melhor fora da área, ele cria muito chances para os outros também, por exemplo, no gol que ele entregou pro Bruno Henrique, na cabeçada, né? No jogo da Libertadores. Então, assim, o Gabigol oferece mais um em volta todo, fora que, como 9, ele também resolve. Então, eu não vejo por que o Flamengo simplesmente abrir mão do Gabigol para que o Pedro jogue tanto. O único que encaixou os dois foi o Dorival Júnior, o Flamengo não quis ficar com ele, e agora o São Paulo faz escolhas. O Pedro tem na mão a chance de sair até de graça do Flamengo, né? Mas eu acho que o staff do Pedro já busca ofertas por ele no futebol europeu para ver se consegue alguma coisa para que ele vá jogar, né? Falam dele no Benfica, que o Benfica aí vendeu o Gonçalo Ramos para o PSG, seria uma ótima para o Pedro, né? Jogar no Benfica, é um clube estruturado, um clube que vem em crescente, está jogando muito bem nos últimos anos, um futebol vistoso, ofensivo, então talvez para o Pedro seja um encaixe interessante, né? Dar esse salto, voltar para o futebol europeu e se provar na Europa, coisa que ele não conseguiu jogando pela Fiorentina, tá bom? Mas eu quero te ouvir, eu quero saber a sua opinião, tá certo? Inclusive, quero dar uma informação, o Gold fechou com o campeonato da Liga Saudita, cara, essa liga estrelada agora vai passar no Gold, tá bom? Eu acho que, se não me engano, 3 jogos por semana. E hoje o Rafael comenta o primeiro jogo das meninas do futebol dos Estados Unidos, né? Vai jogar Orlando Pride e Washington. E o Pepe vai estar comentando lá no Gold, tá? Então vai lá assistir, tá certo? É isso, eu quero saber sua opinião. Por isso que ele não tá aqui no canal, inclusive. Ele tá lá, ele vai comentar no Gold, tá lá no estúdio, tá lá? Fechou? Um abraço pra vocês, um beijo, um queijo, até logo e até o próximo vídeo. Valeu!